As bênçãos no Antigo Testamento, em geral, eram temporais ou materiais. O Novo Testamento, conquanto de modo algum deprecia as bênçãos terrenas, põe toda a ênfase nas bênçãos espirituais. Em grego, a expressão com todas as bênçãos espirituais é en passiologia pneumatike e está no singular. Uma tradução melhor seria com toda a bênção espiritual, conforme a revista atualizada. A palavra bênção aqui não se refere a bênçãos materiais, mas fala de todo o grande benefício espiritual da salvação, da imortalidade, da transformação segundo a imagem de Cristo e de tudo quanto essas realidades envolvem. Ainda falando sobre esta bênção na Epístola aos Efésios, ela envolve os seguintes pontos: eleição para a nossa santificação, predestinação para a nossa filiação, transformação segundo a pessoa de Cristo, libertação das cadeias do paganismo, do pecado e da morte, vida eterna e imortal, cidadania celestial, fim da alienação com Deus, a habitação do Espírito de Deus, e a lista continua. Em suma, seremos tudo quanto Cristo é e teremos tudo quanto Ele possui, pois nós somos seus cordeiros. No grego, a expressão nos lugares celestiais é entos epuranios e se encontra por 5 vezes nesta epístola, mas em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Está em pauta as habitações ou regiões da existência celestial e podem fazer referência à habitação de Deus Pai e do Deus Filho e, consequentemente, às moradas dos remidos, embora somente no futuro é que isso se concretizará. Mas também refere-se à região de atuação dos seres angelicais, de todas as ordens, inclusive os decaídos. No entanto, a frase aqui indica que a bênção espiritual é celestial em sua origem, ou seja, provém da habitação de Deus Pai e do Deus Filho. Em Efésios 1,9 diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O Novo Testamento faz referência a vários mistérios, e alguns destes são os seguintes: os mistérios do reino, o mistério do Evangelho, o mistério da cegueira de Israel, o mistério do arrebatamento, o mistério da igreja, o mistério da habitação de Cristo no cristão, o mistério de Cristo, o mistério da piedade, o mistério da iniquidade, o mistério das 7 estrelas, o mistério de Babilônia, o mistério da vontade de Deus. Esses mistérios, em sua quase totalidade, consistem em vislumbres acerca de vários aspectos do plano da redenção. Porém, o que é enfaticamente destacado aqui em Efésios 9 é o mistério da vontade de Deus, ou seja, a restauração de todas as coisas. Este mistério consiste no seguinte: no final da história deste mundo, Deus reunirá os cristãos do reino milenar. Depois disso, Deus reunirá todas as coisas com Ele mesmo na eternidade, por ocasião da chamada dispensação da plenitude dos tempos. E um novo céu e a nova terra serão criados. O novo universo será totalmente unificado sob Cristo. E pode-se perceber que o mistério da vontade de Deus, que é a restauração de todas as coisas, inclui todos os demais mistérios que aparecem no Novo Testamento. O 3º capítulo desta epístola faz referência ao mistério da igreja e demonstra especificamente como os remídios se encaixam dentro desse plano divino geral, que é o mistério da vontade de Deus, ou seja, a restauração de todas as coisas. As palavras o penhor, na expressão o penhor da nossa herança, de Efésios 1,14, refere-se ao Espírito Santo. A presença e a influência do Espírito Santo em nós é algo considerado como garantia de que todas as promessas da nossa herança serão completamente cumpridas. Essa herança, que é consequência da nossa afiliação, é uma herança eterna. Dessa forma, os cristãos obtêm a certeza de que eles são herdeiros de uma herança celestial e eterna. Essa herança consiste em habitar nas dimensões celestiais, em ser a plenitude do Deus Filho e em participar da glória do Deus Filho. Assim sendo, os cristãos serão o principal instrumento do Filho para suas realizações na eternidade. Romanos 8,17 também diz que os cristãos são cordeiros com Cristo. Essas palavras indicam a natureza e a extensão da nossa herança. Em suma, nossa herança é caracterizada no tocante à sua grandeza, estando nós compartilhando da glória do Deus Filho e de sua glorificação.